Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu recebo mais uma pessoa que foi sugerida por vocês, por meio das mensagens que eu sempre leio. Foi a Natália, uma ex-estagiária dela, que me contou inicialmente sua história e eu já percebi. Ali estava uma imparável. A minha entrevistada de hoje se define como fruto da periferia de Fortaleza. Sua mãe sempre lhe dizia: pobre trabalha e estuda. Então foi isso que ela fez. Não foi fácil, mas ela chegou lá. Hoje ela conquistou o feito de ser a primeira conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. E eu tenho certeza que você vai se inspirar muito com a história da doutora Ana Paula de Oliveiras Gomes. Seja muito bem-vinda, Ana. É um prazer recebê-la aqui. Gratidão, Gabriel, muita paz, um forte abraço a todos. Eu gostaria de cumprimentá-lo inicialmente. Você é um empreendedor no sentido literal da palavra, no sentido histórico até da palavra. Gostaria de cumprimentar a minha querida estagiária, amiga, irmã, filha, Natália. Por meio dela, eu saúdo todos os alunos do Gran Cursos Online. Gostaria de cumprimentar todos os professores da equipe do curso, presentados pelos professores Luiz Teles e Gustavo Bristo. Gustavo, por quê? Porque é meu irmão, né? Meu amigo, meu conterrâneo. Ensinei em vários cursos que ele ensinou em Fortaleza. E o Luiz Teles eu não conheço pessoalmente, mas sou aluna dele. Quando eu necessito de conhecimentos de raciocínio lógico, ele é o cara do raciocínio lógico, e foi por meio dessa indicação que Natália se tornou aluna de vocês. Ela estava verdinha estudando para concurso, e eu, como concurseira de 30 anos, porque tenho 48 anos, desde os 18 presto concurso, e eu indiquei, eu disse: Natália, veja esse professor, eu acho que você vai gostar. E ela gostou tanto que se tornou aluna de vocês. Legal, que Eu fico bacana. feliz de ter sido ponte, né? Sim, sim. E hoje você vai ser uma ponte para milhares de pessoas que vão assistir essa entrevista e vão se inspirar na sua história. Tenho certeza de que vai ser muito proveitoso aqui nosso bate-papo. Mas antes de iniciarmos, eu queria pedir a você que nos acompanha que assine nosso canal e ative as notificações, clicando ali no sininho, deixe o seu like, porque assim essa mensagem é propagada, mais pessoas poderão conhecer esta história tão bonita. Então vamos espalhar o bem, deixe o seu like, seu comentário e assine nosso canal. Doutora Ana, você veio de uma região de muitos contrastes sociais. Quais as lembranças que você tem de crescer lá? Bom, eu acho que quem vem da periferia de qualquer cidade, qualquer centro urbano, carrega em si uma determinação, uma força de vontade. É uma semente que eu acho que é uma semente comum a quem tem essa raiz, né? E eu me orgulho sempre de dizer que sou nascida e criada na Barra do Ceará. A Barra do Ceará é o bairro mais antigo de Fortaleza, hoje chamam Vila Velha, que é periferia mesmo de Fortaleza, e eu me orgulho dessa raiz. E eu sempre gostei de estudar. Digamos, eu digo sempre em sala de aula que eu tenho 1000 defeitos, como eu sei que tenho, né? Mas eu sou muito determinada e estudiosa. Eu estudo por prazer, sabe? Desde meninazinha, eu me lembro, eu tenho uma fixação muito grande com livros, sabe? Aí, por quê? Porque era muito difícil ter acesso a livro. Eu, digamos, todo santo ano, quando minha mãe ia comprar os livros, eu entrava em crise nervosa. Eu tinha uma dor misteriosa do lado direito, que as pessoas pensavam que era apendicite e era só nervos. Por quê? Porque eu tinha medo de os livros faltarem, né? E livro, para mim, foi sempre essencial. Aí, o que acontece? Eu tinha um hábito, como o livro era escasso naquela época, eu lia e relia os livros disponíveis. Eu me lembro que eu li a gramática do Hildebrando várias vezes, tanto que quando eu entrei na escola técnica, porque eu sou da época da escola técnica, as pessoas diziam que eu ia entrar na Academia Brasileira de Letras, porque eu sabia, assim,
eu sempre tive um culto, um amor muito grande ao vernáculo, né? E eu me lembro também dos livros do Malbataan. Eu leio o Malbataan até hoje, né? E naquela época eu lia, relia as histórias. E realmente isso fez uma grande diferença para mim e faz até hoje. Porque eu noto que as pessoas hoje, elas não têm muito poder de abstração. E a abstração, ela vem muito de quê? Do contato com as letras, né? Que, por Sim. sinal, era para ter sido a minha primeira graduação. Eu deveria ter feito letras desde o começo, e não fiz. A minha primeira graduação foi em Ciências Contábeis, na década de 90, início da década de 90. Por quê? Porque eu precisava logo trabalhar, por conta da minha mãe. Minha mãe sempre disse, pobre trabalha e estuda, né? Eu trabalho desde os 11 anos de idade. E aí eu fiz contábeis, que foi uma faculdade muito importante, porque ela abriu a minha cabeça. Por sinal, eu fui contadora há 15 anos, de uma agência reguladora no estado do Ceará, e eu sou do primeiro concurso. Eu me lembro que esse concurso foi o primeiro, digamos, não foi o primeiro concurso que eu fiz para nível superior, mas a aprovação e a assunção em nível superior foi nesse cargo. Aí o que acontece? Era uma vaga, essa história eu acho interessante, era uma vaga, na primeira etapa eu fiquei em sétimo, eu não sabia, graças a Deus, naquela época a internet não era tão fácil como hoje. Aí o que acontece? Uma vaga, na primeira etapa você ficar em sétimo, né? Deus me cegou, graças a Deus, né? Graças a Ele. Aí o que foi que aconteceu? Eu estudei afincamente para a segunda etapa, ainda tinha uma terceira etapa, que era títulos. Bom, eu me lembro que eu pegava a van, né? A Topic, Barra do Ceará, Edson Queiroz, porque eu trabalhava no Fórum Clóvis Bevilacqua, que foi meu primeiro cargo público, eu fui escrevente, eu fui do primeiro concurso pós-Constituição Federal de 88, para o TJ Ceará, eu fui escrevente, cargo nível médio. Aí, naturalmente, eu queria ficar passando de cargo em cargo. Aí, o que aconteceu? Eu andava com um monte de livro, era livro sim, andava coisa de 1 quilômetro para pegar a Topic para ir para o fórum, né, que eu passava o dia trabalhando. E, quando saía do fórum, eu ia para uma biblioteca para estudar à noite, que depois a biblioteca proibiu a nossa entrada, sabe? Aí e foi assim. E aí, na segunda etapa desse concurso para contadora, eu fiquei em primeiro lugar, e a minha distância para o antigo primeiro lugar foi muito grande, que ele não conseguia mais me acompanhar. E nos títulos eu mantive. E é isso. Eu considero que eu também fui privilegiada no sentido de ter prestado concurso muito cedo e eu aprovei no TJ Ceará, eu acho que com 19 anos, e assumi com 21. Mas, assim, as coisas de Deus, sabe? Porque eram 20 vagas nesse concurso, eu fiquei em 72º lugar, eu nunca esqueço. E o que foi que aconteceu? Teve a reforma do Poder Judiciário cearense, e eles aumentaram as vagas. Existe um fator em concurso chamado sorte e livramento. Para mim, entrou o fator sorte, pela misericórdia do Senhor, né? E foi esse cargo de escrevente, que eu tenho recordações de muita aprendizagem, eu bem novinha, e foi esse cargo que subsidiou todos os meus estudos até passar nesse concurso primeiro de nível superior. E foi isso, né? E aí eu tenho digamos, eu fiquei com a vontade, eu comecei a perceber essa sistemática tribunalística de contas, nas palavras de Carlos Aires Brito, a ministra aposentada do STF, e começou a me despertar essa vontade de tentar o cargo de conselheiro substituto. E eu vou deixar você fazer a pergunta, senão eu vou dar um tempo agora, tá certo? Depois eu conto essa. Antes disso, queria saber por que você decidiu escolher o concurso público como veículo para mudar de vida? Bom, como eu falei, a minha mãe me ensinou que pobre trabalha e estuda, né? Aí eu escutei, eu cresci escutando isso. E como eu disse, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, eu era auxiliar de professora. E quando eu terminei a escola técnica, eu entrei na faculdade de contábeis logo em seguida, e ali valia tudo, valia estágio, eu me dediquei muito, inclusive consegui estagiar na área de ciências contábeis, numa indústria, que abriu muito a minha cabeça,
Um abraço para o Alcides, que foi o contador de lá, Alcides Lopes Ferreira, eu nunca esqueço, foi ele que me aprovou em primeiro lugar na seleção, porque era uma vaga, tinha que ser primeiro, né? Foi ele que me aprovou na seleção dessa indústria. E trabalhando, estudando, e saiu essa oportunidade para o concurso do TJ Ceará. E a minha mãe, ela comentou que eu teria que começar a enfrentar concurso público. E eu fui despretensiosamente. Claro que tudo que eu me meto a fazer, eu me dedico bastante. Eu tenho essa característica também, digamos, a mania de perfeição, por ser até virginiana, né? E eu me lembro que eu me desloquei da Barra do Ceará, peguei um ônibus, fui para a Praça do Carmo, lá em Fortaleza, que é no centro da cidade, comprar uma apostila. Uma apostila. E eu comprei essa apostila e comecei a ler, e confesso, 18 anos, né? Porque o concurso eu acho que eu passei com 19, mas eu tinha 18 para 19 anos. E eu li aquilo ali, e para mim era tudo tão estranho, sabe? Sabe quando você faz uma coisa que tem certeza que não vai dar certo, que você faz porque sua família pediu e você não quer desapontar os seus? E eu li aquilo, eu não entendia. E eu sei que eu li, porque eu sou assim, mesmo que eu não entenda uma coisa, se eu tenho que ler, eu leio capa a capa. Eu sou da época que se lê capa a capa, que se lê prefácio, que se lê dedicatória. Eu sou dessa época, que você lê capa a capa, literalmente. E eu li essa apostila toda. Paralelamente, eu fiz um curso de datilografia no Senac, porque teve até prova de datilografia, e era muito difícil naquela época, era muito concorrido esse curso, e eu acordei cedo, porque eu sabia que esse concurso tinha datilografia, né? E aí eu peguei e fui para o Senac, também no centro de Fortaleza, me inscrever, e deu certo. E eu fiz, por isso que eu digito muito rápido, sabe? Eu também fui escrevente, né? Do Poder Judiciário, fazer audiência, eu tenho muita rapidez na escrita. Aí o que acontece? Deus providenciou que eu conseguisse uma vaga no Senac para o curso de datilografia, e eu li essa apostila. E fazendo datilografia, e nisso eu passei na primeira etapa. Até hoje eu me pergunto como, sabe? Porque eu não sabia nada de prática forense, eu nunca tinha entrado num fórum, mas tinha prova de português e matemática. E aí foi minha salvação, né? A língua portuguesa e a matemática. Como eu fiz contábeis, eu estudei muita matemática para passar no vestibular da Universidade Federal do Ceará. Aí, o que acontece? Teve a segunda etapa, que era datilografia, a segunda e última etapa. E tinha que ter X toques por minuto, que eu nem me lembro quantos toques eram. Muitos alunos aí nem sabem o que é uma máquina de datilografia, né? Então, não sei se você sabe o que é uma máquina de datilografia. Eu sou da época em que se estudava, tinha mimeógrafo, sabe? Eu até andei comprando um mimeógrafo usado, de lembrança. Bom, e eu tirei 10 na prova de datilografia, mas mesmo assim eu fiquei 72º lugar. Eu tinha certeza que eu não ia ser convocada. Sendo que aumentaram as vagas, eu fui chamada, ainda fizeram outro concurso. Uma dica que eu falo para os concurseiros, eu sempre falo em sala de aula ou nos ambientes virtuais. A nossa obrigação é fazer a nossa parte. A gente só domina a nossa parte. O resto entrega o que você quiser dizer. Fator sorte, Deus, Allah, Krishna, Buda, sei lá o nome que você defenda, Jeová, tá certo? O nome que seja, Jesus, entregue para a espiritualidade. Porque... E o professor Luiz Teles também ele fala muito isso nas aulas dele. Eu assisto, ele sempre fala, ele sempre termina falando desse transcender, né? Que não é nosso. Desde Platão se sabe. Platão disse que tudo que existe aqui é uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Se Platão disse isso, que é estudado até hoje, então é muita ousadia de qualquer ser humano afirmar com tanta certeza que tudo depende absolutamente de si. Eu sou a prova viva de que entra sempre em campo o fator sorte, ou seja lá que nome seja, em concurso e tudo na minha vida também, viu? E depois você assumiu o Poder Judiciário, e aí, pouco tempo depois, fez o concurso para a área que você na qual você se formou, né, contábeis.
Foi a primeira graduação. Isso, se tornou contadora por 15 anos, você falou, no serviço público? Foi. Mas, assim, nada foi tão rápido para mim, não, viu? Eu passei nesse concurso do TJ, eu passei 7 anos no Poder Judiciário, até porque eu não era formado, eu tive que terminar a graduação em Ciências Contábeis, e nisso eu passei 7 anos como escrevente, e aprendi muito. Eu não fiz direito nessa época, não, eu era muito nova. Aí, o que acontece? Em 2001, teve concurso para a agência reguladora do Ceará, que é essa história que eu contei, que eu fiquei em primeiro, que eu fiquei em sétimo na primeira etapa, e depois, a segunda etapa eu fui para primeiro, né, aquele lance todo. E depois de 7 anos, eu passei nesse concurso, que demorou um pouquinho para eu assumir. Eu sei que eu assumi em 2001, na agência reguladora. E na agência reguladora eu comecei a tentar outros concursos de nível superior, né? O normal de cada ser humano é querer as suas melhoras, não é verdade? Tudo para mim foi uma grande aprendizagem. Eu aprendi em todos os cantos por onde eu passei. Aprendi muito. Sendo que eu queria novos desafios. Bom, aí o que acontece? Eu fiquei na agência reguladora de 2001 a 2016, quando eu assumi esse cargo de conselheira substituta do TCRN. Detalhe, as pessoas não contam as suas reprovações, não é verdade? Mas eu faço questão de contar minhas reprovações. Nesse intervalo de 2001 a 2016, eu prestei muito concurso público. Passei no monte, mas também reprovei no monte, sabe? Bom, aí o que acontece? Eu assumi na agência reguladora em 2001, por volta dos 26 anos. E aí comecei a tentar outros concursos e tal. E aquela história, né? Faz, passa, analisa, às vezes não é ainda o que você quer, avante. Bom, aí, quando eu tinha por volta dos 33 anos, eu comecei a prestar esse cargo de conselheiro substituto de Tribunal de Contas. Eu comecei a prestar antes dos 35, porque para prestar esse concurso, você tem que ter pelo menos 35 anos de idade, você tem que ter 10 anos de experiência nas áreas econômica, jurídica, contábil, administrativa, tem que ter uma série de requisitos que estão nos artigos 74 a 75 da lei política vigente. Aí, o que acontece? Como há uma jurisprudência do STF que diz que para provar os requisitos em tese, com poucas exceções, por ocasião da posse, eu comecei a fazer os concursos com 33 anos e passei em vários, fora das vagas, mas passei, mas sempre assim, entre os 10 primeiros, né? E passei, eu me lembro que eu andei reprovando em um, e outros eu passei e não concluí as etapas, e fui fazendo, mas sempre assim, batendo na trave, entendeu? Só um esclarecimento para quem nos acompanha. O que faz um conselheiro substituto? Bom, um conselheiro substituto, ele analisa os chamados processos de contas. Ele analisa e relata. São as contas dos administradores públicos. E quem são esses administradores públicos? Quem gerencia, guarda, administra bens, valores e dinheiros públicos. O que faz um conselheiro substituto? Estou no artigo 70, casado com 71 da Constituição e casado com 74 ou 75, tá certo? Em nível de TCU, o nome do cargo é ministro substituto. Em nível de TCE, TCM, é conselheiro substituto. Em alguns cantos se chama auditor ainda, em razão da similaridade com a figura do juiz auditor das juntas militares. Bom, então nós analisamos esses processos de contas e, sendo contas de governo, que tem uma teoria própria para isso aí, nós elaboramos um parecer. E sendo contas de gestão, que são as contas dos vários ordenadores de despesa, nós propomos um voto. Esse voto é analisado por um colegiado e é deliberado lá se essas contas serão aprovadas ou não, aprovadas com ressalvas, reprovadas, ou simplesmente trancadas, ou seja, há situações em que não há possibilidade de se analisar o mérito propriamente dito das contas.
E é essa a missão, né, de você trabalhar em prol de um país mais justo, trabalhar em prol de um país que gerencie adequadamente cada recurso do contribuinte. Normalmente, nos meus votos, eu coloco isso é dinheiro do contribuinte, porque no Brasil há uma sensação equivocada de que o que é público é meio sem dono, né? Isso é coisa pública, dinheiro público. Infelizmente, há uma sensação equivocada nesse sentido. Nos Estados Unidos se chama o quê? Dinheiro do contribuinte. Porque a coisa pública só funciona com o nosso dinheiro, nosso suado dinheiro. Bom, e é esse o trabalho, de você analisar se o gasto público atendeu aos princípios elementares da administração pública, né, que vocês estudam com Gustavo Brígido, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, né? Então, é esse o trabalho. Me permita só um detalhezinho, o que acontece? E nessa batalha para passar nesse cargo, né, eu tentei, aí eu faço questão de dizer, eu tentei 10 anos, eu comecei com 30 vamos botar 34. Eu comecei a prestar esse tipo de concurso com 34 anos. 33 para 34, vamos arredondar nos 34. E eu assumi com 44 anos. Então, foram 10 anos levando pancada em concurso público, sabe? Viajando de norte a sul, leste a oeste, levando pancada. Paralelamente aos concursos, eu trabalhava como contadora. Paralelamente, eu cursei a faculdade de Direito, cursei depois o mestrado em Direito Constitucional e dava aula, eu sempre dei aula, porque eu sempre gostei de ensinar. Então, assim, era trabalhando, estudando, por quê? Porque pobre trabalha aí e estuda. Palavras da minha mãe, que história é essa? Só pobre estudar? Palavras da minha mãe, tá certo? E mãe se ouve, não é verdade? Mãe só quer o nosso bem. Então, era essa a trajetória. Eu passei 10 anos lutando, né? Lutando para assumir, porque só passar e não assumir também não vale muito, né? Só título. Então, aí o que acontece? Eu nunca esqueço de uma passagem engraçada. Quando eu assumi esse atual cargo, teve uma pessoa que chegou para mim digamos, a minha história ficou muito popularizada, sabe? Ficou uma história assim. Eu acho que primeiro, por ser a primeira mulher concursada para esse cargo, né? Que eram 2 vagas, eu terminei o concurso em segundo. Alvo atingido. Eram 2 vagas, eu tinha que terminar em primeiro ou segundo, terminei em segundo. O alvo foi atingido. E sendo que eu terminei muito assustada, sabe? Porque eu achava, meu Deus, será que eu vou tomar posse? Eu já estava... A minha história é tão longa nesse tipo de concurso que eu acho que até o momento da assinatura lá, do termo de posse, eu ainda estava assim, muito assustada, sabe? E sabe quando você fica assustada? Aí, eu sei que teve um dia que eu saí do tribunal e uma pessoa chegou para mim e disse assim, você estudou muito, né? Eu disse, estudei, ainda estudo, viu? Aí disse assim, você passou 10 anos entrando nesse concurso? Eu peguei, sim, eu passei 10 anos. Mas como é que pode a pessoa passar 10 anos entrando no concurso? Aí eu olhei para a pessoa e disse assim, pois eu parei porque eu consegui assumir. Passei 10 anos para tanto. Porque se eu não tivesse conseguido assumir, eu ainda estaria na estrada, sei lá quanto tempo eu iria passar. Sabe, quando você faz um concurso, eu sei que eu tinha muito conhecimento, isso eu tinha consciência que eu tinha muito conhecimento acumulado, isso eu não tinha dúvida, né? Mas sabe quando você faz um concurso dizendo para si, rapaz, esse é o último concurso que eu vou fazer para esse cargo, porque se não der certo dessa vez, eu acho que eu me aposento nesse atual cargo, porque eu já tenho muito tempo de serviço público, né? Eu já estou caminhando até para uma aposentadoria, só que eu vou pela compulsória, viu, sociedade? Enquanto eu tiver lucidez, eu vou pela compulsória. Aí o que acontece? Eu tinha certeza que eu não ia conseguir, mas fui. Na primeira etapa eu fiquei em primeiro lugar, numa distância muito grande para o segundo, e na segunda etapa eu caí para segundo, na terceira eu subi para primeiro, não, na terceira eu mantive em segundo, na quarta etapa, que eu acho que foi títulos, eu sei que eu ficava primeiro e segundo, sabe? Primeiro e segundo, eu sei que foi um concurso de várias etapas,
E nessa história de primeiro, segundo, eu terminei em segundo, alvo atingido. Mas eu acho engraçado, é assim, é o pensamento das pessoas, né? Você passou 10 anos tentando um concurso como se eu fosse uma pessoa, assim, sei lá, o que essa pessoa pensou de mim, né? Mas eu acho que eu dei uma boa resposta, sabe? Eu acho que foi uma Sim. resposta à altura, pacífica, mas à altura. E me diz, em algum momento desses 10 anos você cogitou de desistir? E várias vezes, mas eu sou da época, a minha mãe ensinou a gente a ser forte, né? Eu sou da época em que a pessoa só tem direito de chorar de um dia para o outro, sabe? E chega um momento que você leva tanta pancada que até as lágrimas secam. Hoje eu choro, sabe? Eu choro, mas assim, por motivos alegres, interessantes, né? Eu me emociono, por exemplo, com essa indicação da Natália para eu estar aqui. Mas, assim, motivos tristes eu choro pouco, sabe? Engraçado como o tempo muda as pessoas. Claro, eu acho que todo concurseiro pensa em desistir, né? Quando eu já estava 10 anos tentando o mesmo concurso, eu já estava assim, eu passei nesse concurso porque Deus quis, sabe? Eu fui fazer a primeira etapa, aí eu nunca esqueço, uma história interessante aí. Quando eu fiz a primeira etapa desse concurso, eu detesto o papo de concurseiro na hora de um concurso, sabe? Porque normalmente é para lhe botar para baixo. Assim, fica aquele monte de gente conversando, normalmente coisas absolutamente equivocadas, né? Ou até irrelevantes. E eu fico muito solitária quando eu vou prestar um concurso. Mas as pessoas já me conheciam porque é um público bem diferenciado, esse público que presta esse tipo de concurso. Acaba que todo mundo se conhece, né? E aí, normalmente tem pouca mulher. Eu sei que eu cheguei, tinha uns colegas, eu fui cumprimentar, e nisso ficou muito homem, sabe? Eu me lembro que era só eu de mulher. Aí chegou um concurseiro que tinha acabado de caducar um concurso no TCE Espírito Santo, em que eu tinha ficado em segundo lugar. Tinha acabado de caducar esse concurso, porque eles não renovaram, né? Era 2 anos, podendo ser prorrogado mais 2, e tinha acabado de caducar com 2 anos, eles não renovaram. Aí o que aconteceu? Houve uma vacância. O primeiro lugar houve uma vacância. Então, não me interessa declinar um motivo aqui. Aí o que acontece? O cargo está vago até hoje, que eu saiba, porque eles não prorrogaram o prazo, e quem estava em segundo, que era eu perdi a oportunidade. Aí, o que foi que aconteceu? Um filho de Deus, um abençoado, digamos assim, faltando pouco tempo para a primeira etapa começar, olhou para mim, e que já sabia de tudo, e disse assim: Ana Paula, você se foi chamada lá no TCE Espírito Santo? Aí eu peguei, olhei para a cara dele, e disse assim: não, o concurso caducou. Aí ele disse assim: você ficou em segundo lá, né? Não teve uma vacância? Aí eu olhei para a cara dele, aí Deus me deu uma iluminação, sabe? Eu dei uma resposta pacífica, mas eu falei para ele não entender mesmo, porque eu sabia que ele não entendeu o que eu ia falar, mas que ele ia ficar voando, assim, ele ia saber que eu estava dando uma resposta sem ele entender, e eu acho que ele está pesquisando até hoje. Aí eu olhei para a cara dele e disse assim: pois é, colega, isso é o que se chama de karma. O que fazer com karma? É o Dharma que responde. Com licença, eu vou para a minha sala. Mas eu confesso que quando eu cheguei na cadeira lá, eu confesso que eu me desestabilizei. Deu vontade de chorar, sabe? Aí eu pensei na minha mãe, que a minha mãe ela é muito forte, sabe? Minha mãe é uma rocha, ela diz as verdades, aquelas verdades que doem no peito, né? Aí eu fiz uma oração e eu me senti muito protegida naquele momento, sabe? Eu me senti assim, muito, muito amparada pela espiritualidade. Aí eu pensei: eu não posso chorar, eu não posso chorar. E nisso, aí o que foi que aconteceu? Era uma prova da banca CESP, e eu comecei a me concentrar. E caiu tanto conceito da época de quando eu fazia contábeis. Eu terminei contábeis em 1995-2, esse concurso foi em 2015. Eu me lembrava de tudo, eu fiquei impressionada, como é que eu me lembro disso? E eu comecei a fazer a prova, e fiz uma excelente prova, tanto é que na primeira fase, que caiu muita gente, passou pouca gente, eu fiquei em primeiro, né, com a distância muito grande para o segundo. A minha aprovação se vem da prova objetiva.
Porque se dependesse de prova oral e dependesse de prova dissertativa, eu não teria ficado nas vagas. Eu teria passado, mas teria passado fora das vagas. Nos títulos, eu tirei primeiro lugar nos títulos. Mas somando tudo, eu acabei em segundo. E foi isso, sim. Por isso que eu digo que a hora do concurso é uma hora do concurseiro, é uma hora de pouca conversa, é uma hora de você se concentrar. Eu acho muito parecido até com a história do jogador de futebol, que não tem concentração, na verdade, não tem esse momento da concentração. E eu me senti assim, sabe, como se os anjos do Senhor estivessem do meu lado, e eu não sei explicar. Foi uma prova muito difícil, realmente foi uma prova, e foi uma prova que eu tive uma nota muito alta, sabe? Não tenho mais como detalhar esse assunto. Parabéns, Ana Paula, pela conquista, que certamente vai inspirar muitas pessoas, sobretudo muitas mulheres, a romperem barreiras, né? Você que foi a primeira a ser aprovada nesse cargo no seu estado, e um cargo tão difícil, né? Que exige tanto conteúdo, geralmente o concurso vem com 1 ou 2 vagas, é um concurso dificílimo, né? É um dos concursos mais difíceis do país que você fez recentemente, né? Em 2015, aí já era uma época que o nível estava muito elevado, né? Das provas. E conseguiu seguir em frente depois de 10 anos estudando. E hoje, até hoje, você estuda, né? Você mencionou o Luiz Teles, está sempre se atualizando. Por que você estuda ainda raciocínio lógico, estuda esses conteúdos assim? Pois eu acho que, assim, cada doido tem sua mania, né? Eu não sou uma pessoa normal. Assumidamente, graças a Deus que eu não sou normal, tá certo? Eu tenho muito medo de quem repara na loucura alheia, eu tenho muito medo de quem se rotula como normal. Eu sou fã de Raul. Raul era aquela criatura que lia muito, eu adoro ler desde menina. E eu tenho meu bloco de estudo do direito, eu tenho meu bloco de estudo da filosofia, porque hoje eu leio muito direito, muita filosofia, o mundo está doente, o remédio é a filosofia. Eu tenho o meu bloco de estudo da ciência das religiões. Uma vez por semana eu leio vários livros, eu leio a Torá, eu leio o Alcorão, eu leio o Sagrado Corão, eu leio a Bíblia, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, eu leio o Bhagavad Gita, e vejo que todas as religiões falam de amor. Não é interessante, né? Porque tem tanta confusão que eu não sei, mas... e eu tenho esse meu blocozinho de estudo, e eu vou para as videoaulas. E vou para as videoaulas que eu gosto, né? Que eu tenho afinidade. O professor Luiz Teles é né? Ele é o cara do raciocínio lógico, ele é uma pessoa especial. E ele ensina a resolver questões em fração de segundos. E eu sei que eu, como professora, porque eu ainda ensino em cursinho, por isso que eu tenho que ficar ligada nas novidades de concurso, eu ensino aqui no Rio Grande do Norte. E aí, quando eu vou ensinar as questões da minha área, que é a parte de orçamento público, que é a parte de administração, finanças públicas, mas aqui eu ensino mais essa parte de administração. Vocês conhecem o método Teles? Método Teles, Teles com 2 L's. O nome dele é Luiz Teles com 2 L's. Teles com 2 L's. Aí as pessoas, aí sempre tem, eu conheço o professor, não sei o quê. Pois vocês vão aprender afro com esse método aqui. Vocês vão aprender administração com esse método. O método não é meu, o método é dele. E sendo que as pessoas, em certas questões, naturalmente, as questões que são os que viabilizam esse tipo de raciocínio, eu leio o cabeçalho e pergunto, qual é a resposta? Bora, qual é a resposta agora? Aí eles, dizem a letra, sabe? E eu não consigo, digamos, me desintoxicar de concurso, sabe? Eu tinha um professor meu, deu aula lá, que é o professor Jorge Hélio, ele foi meu professor, quero mobear ele foi meu professor. Aí, o que é que o professor Jorge Hélio falava? Que ensinar é uma cachaça. E eu acho que é uma cachaça mesmo, porque um dos motivos de eu ter feito concurso fora é que meu marido, ele queria que eu saísse de sala de aula. Mas como é que eu vou sair de sala de aula se eu adoro ensinar? Aí, o que acontece? Voltando para as letras, né? Eu comecei a falar das letras, aí eu fiz contábeis, depois eu fiz direito, e agora, é porque eu sempre tive vontade de fazer letras em língua portuguesa, né? Eu sempre tive vontade. E agora, com quase 50 anos, eu estou realizando esse sonho. Olha o que o EAD proporciona, né? Educação de jovens e adultos. Aí eu quero, é meu contributo para a sociedade.
E aí eu estou a fazer letras língua portuguesa, como eu estou a cursar também artes visuais. Tá aí, porque eu fiz turismo na escola técnica, né? E agora, digamos, eu estou ressuscitando esse curso de turismo, mas na perspectiva do belo, né? Na perspectiva das artes visuais. Eu tenho prestado muito concurso de poesia, muito concurso de conto, concurso de artes visuais, na parte de áudios, na parte de recitação, na parte de áudios visuais mesmo. E eu tenho logrado aprovações em que você tinha que dar sua perspectiva em no máximo 5 minutos, fazendo um audiovisual desse pandemônio que estamos a vivenciar, né? E aí eu fiz uma recitação, eu produzi o vídeo, e eu sou letrista também, e terminou o vídeo com uma canção minha, uma letra minha, que foi musicada por um grande músico, compositor também, poeta, e um grande artista cearense, o João Mamulengo. Ele teve música até gravada por Fagner, por Amelinha. O João Mamulengo, ele musicou esse meu poema. Aí o que acontece? A Letéia fez sucesso lá em Portugal. Jerusalém mata seus profetas, mas as outras terras valorizam, viu? Era um concurso promovido pela Embaixada Francesa, o Instituto Goethe, lá na Alemanha, e em parceria com o Teatro São Luís, lá em Portugal. Eu recebi menção, nós, né? Eu e João Mamulengo, recebemos menção honrosa. E eu fiquei muito feliz. Aí eu estou participando desses concursos, eu não largo os concursos, não. Sim. Inclusive, você tem uma poesia que você quer ler para a gente hoje, né? Pode nos prestigiar com essa leitura? Posso, com prazer. Desse livro aqui, com o poeta agricultor paraibano Jandeilson Fernandes de Moraes. A primeira parte do livro é dele, a segunda parte é minha. Tomara que eu consiga ler, né? Eu não sei, eu sei decorado, mas eu acho que eu não vou conseguir recitar de cabeça. E eu escrevi esse poema num momento de muita indignação enquanto cidadã, e está aqui no livro. Por sinal, esse poema, ele também foi publicado em Portugal. Está aqui no nosso livro, mas ele também foi publicado lá. O poema é o seguinte, eu acho que é a cara do concurseiro. Liberdade rima com verdade. Glória, tropeços, vida, memória. Ao combater o bom combate. Teatro de operações de solidário resgate pelo poder do exemplo de quando em vez, em meio à dor, ao desalento. Por trás de cada pessoa tem uma história. Traz cada sujeito o valor do que lhe é feito. A liberdade é vivo templo. Luz e sabedoria, o homem é aquilo que historia, e a história se orgulha da pessoa, se a pessoa se orgulha do que é, então a palavra de ordem é fé. Fé no ser, fé no trabalho, fé no aprender, fé no porvir, fé no devir, fé na vida. Com liberdade, a confiança no reconhecimento dos limites e possibilidades, a espera do amor de Deus operar impossibilidades. Por trás de cada vida, idas e vindas, tem uma história. A poesia é a vida do poeta, cá dentro é. A verdade revela coisas belas. A liberdade é a verdade do poeta. A poesia, sua biografia. Muito bonito, muito forte a mensagem, né? De fato, tem tudo a ver com concurseiro. Qualquer pessoa, né, que quer conquistar um grande objetivo, chegar mais longe, seguir em frente, né? Com certeza. O que temos é a fé, né? Se nós perdermos a fé, o que será de nós, né? É isso aí. Eu nunca esqueço uma história, eu não sei como é que está o tempo. Temos quanto de tempo, hein, Gabriel? A gente não tem tempo delimitado. Pronto. Tem uma história, eu até andei falando para a sua produção, uma história que, assim, me marcou muito. Quando eu era menina, sabe? Eu me lembro muito das coisas da minha infância. Só para vocês terem noção, eu me lembro do meu batizado. Eu me batizei com 6 anos, eu me lembro da roupa do batizado, sabe? Mas nessa época, eu não tinha 6 anos, não. Nessa época, eu tinha uns 11 para 12 anos. Aí, o que acontece?
Tinha um motorista que era muito bacana, o que aconteceu? Eu estudava de manhã, aí pegava o ônibus para almoçar em casa, voltar para trabalhar à tarde, como auxiliar de professora, né? Aí tinha um motorista muito legal, sabe? Muito bacana. E sabe quando ele olhava para você e olhava com admiração por você ser estudante? E ele me deixava entrar pela porta da frente. Eu não sei hoje como é que é porta de ônibus, assim, mas na época, porta da frente, você não pagava a passagem. E ele deixava, sabe? E eu economizava aquele dinheirinho, era tão bom. E eu sei que nesse dia eu peguei o ônibus pela porta de trás. Não era esse motorista guiando. Mas quando eu fui para frente, já perto de descer, tinha um motorista guiando e tinha esse motorista que era muito bacana, sabe? Um senhor muito distinto. Aí ele olhou para mim e apontou para mim e falou para o colega dele, motorista: olhe, essa daí é o futuro do Brasil. O motorista que estava guiando olhou para mim, dos pés à cabeça, e disse assim: isso aí, futuro do Brasil? Sem chance. E eu não esqueço. Aí eu sei que esse motorista bacana, ele ficou todo sem jeito, e graças a Deus que chegou o momento de eu descer, eu desci. E essa história eu não esqueço, sabe? As humilhações que a gente passa quando é criança, há uma tendência muito grande de você não esquecer. As adultas, as humilhações quando jovem, assim, a pessoa esquece, mas as de criança... Pois é, o que eu teria a dizer para esse motorista que disse que eu não ia ser nada na vida? Ei, meu amigo, eu sou o presente do Brasil, viu? O presente, o futuro do presente, viu? É essa a resposta. Eu me lembro nitidamente do rosto dele, sabe? Graças a Deus que eu não me lembro do nome. Porque eu olhava crachá, eu tenho mania de ficar olhando crachá, sabe, assim. Mas é isso aí, a gente não pode se abater, não é verdade? Aí uma dica que eu dou para os meus alunos quando eles vão prestar concurso, que a preparação ela é muito severa, né? A preparação de concurseira é a preparação severa. Aí eu digo sempre para eles, eu conto normalmente essa história de nesse momento, aquela história que eu me emocionei na hora da prova e tal, não sei o quê, normalmente eu conto essa história, e eu digo para eles: olha, gente, a hora do concurso é uma hora de vocês. Eu não quero aluno meu com negócio de chilique em hora de prova, não, porque chilique em hora de prova é coisa de gente derrubada. E vocês são derrubados? Aí eles dizem: não, é aquele grito de guerra do concurseiro, né? Então é o que eu tenho a dizer. É hora da prova, claro que a pessoa fica nos 5 minutos iniciais com aquele frio na barriga, aquele lance todo, mas é o que é possível. 5 minutos de frio na barriga, nada além disso. Porque além disso é coisa de gente derrubada. E você é derrubado? Não, você não pode se derrubar. Não é verdade? Muito impactante essa história. Para você que nos assiste hoje, lembre-se então, você é o presente e o futuro aqui do nosso país. E por meio da educação, você tem a capacidade de transformar a sua vida. E o que é transformação? É você mudar o que ali estava e o que ali estará. O conhecimento, ele muda tudo. Ele muda no presente, ele muda no futuro, muda as futuras gerações. O conhecimento, mesmo nesse processo doloroso ali, até a aprovação chegar, talvez já está mudando o decorrer desse percurso. Lembre-se disso, persista, siga o exemplo aqui da doutora Ana Paula, tão forte, mulher guerreira, mulher estudiosa, dedicada, que conseguiu fazer o inédito ali, e você também tem capacidade de fazer o inédito na sua vida. Muito obrigado, doutora Ana Paula, foi um prazer conversar com você hoje, prazer conhecê-la, aprendi muito aqui em nossa conversa. Eu é que agradeço, muita paz a todos. É muito importante também fazermos a reforma íntima, né? Estamos no 3º milênio, era de Aquário, era da espiritualidade das artes. Todos nós temos... A grande revolução do 3º milênio é a revolução moral, né? Então, eu sou uma pecadora em busca de redenção. Essa guerra interna é a mais difícil de todas. Eu aprendo muito com todos os exemplos. Você também é um guerreiro, né, Gabriel? Você tão jovem e tão pessoa de êxito. Vou terminar com uma citação, não minha, uma citação de Einstein.
Einstein disse que temos que ser, além de pessoas de sucesso, pessoas de valor. Temos que ser pessoas de valor, né? E é com essa mensagem de Einstein, um cara que prestigiava as dúvidas, prestigiava as interrogações, a criatividade, a alegria. Einstein é muito alegre, né? Então, é com essa citação que eu termino. Dislexo, viu? Um dos dislexos da história. Ele, o outro que era Picasso, dislexo. Tá aí. Sim. Gênio, né? Gênio, gênio. Muito obrigado, doutora Ana Paula. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Não deixe de assinar o nosso canal, não se esqueça, clique ali no sininho, deixe o seu like se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário se você gostou da entrevista, o seu feedback. Vai ser um prazer ler aqui o seu comentário. Vamos ficar muito felizes com o seu retorno, tá bom? Até a próxima quinta-feira, às 19 horas, toda quinta uma nova entrevista para você. Fique com Deus e até mais.